partido. Virtudes em Ação no ar, sejam muito bem-vindos. Você deve estar bem acostumado a ver a Brigada Militar em ações contra a violência, contra o crime, contra as drogas. E nós sabemos que essas pessoas são pais, são mães, são irmãs, que muitas vezes dão as suas vidas por nós. Eu te convido a fazer parte do programa de hoje para conhecer um projeto de educação do ProERD que a Brigada faz com maestria. Eu tenho muita honra de apresentar esse projeto e vou te apresentar os meus convidados de hoje. Fica aí, que não pode perder. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou apresentar primeiro o Eduardo Pitan, que já esteve aqui no programa, psicólogo clínico e também coronel da reserva. Então. Que história! Depois a gente vai conversar sobre isso. Major Beron, coordenador regional do ProERD. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Sargento Ximenes, seja muito bem-vindo. Também instrutor do ProERD. Um dos, né? Sargento Ramos, de Nova Hartz. E o voluntário Christian Barbosa, que é coordenador também municipal de políticas públicas para a juventude de Novo Hamburgo. Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz. E quem cantou hoje para nós foram ex-alunos do ProERD. Vocês vão entender o que é o ProERD. E eu adorei a música. Ela fala de heróis, né? Desde pequenininha, eu me lembro que eu sempre nutria um respeito muito grande pela Brigada Militar. Acho que isso foi colocado lá na infância. E hoje eu me sinto muito feliz e honrada de ter vocês aqui. É um respeito que eu tenho por todo o corpo, né? Eu estou bem emocionada e sabendo que vocês desenvolvem um trabalho com uma maestria atingindo aí mais de 1.300.000 crianças, né? Plantando uma sementinha. Então eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre o projeto, para que as pessoas em casa possam entender também a importância disso, né? Desmistificar que existe um projeto de educação por trás do trabalho que vocês desenvolvem. Então, deixa a fala com vocês. Major, então vou começar por ti, tá? Tá bom, tá bom. O ProERD, ele já vem sendo desenvolvido na Brigada Militar, então no nosso estado, desde o ano de 1998. Coincidentemente, é o meu ano de ingresso na Brigada Militar. Então, só vamos fazer uma correção, que eu não falei o que é o ProERD. Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Embora não tenha na sigla, mas se engloba também a violência. É a essência. Então, exato. E o ProERD, ele também é originário de um programa americano, lá denominado DARE, uma sigla, que iniciou em 1983. Como houve uma repercussão extremamente positiva na comunidade escolar, com índices de criminalidade significativamente baixaram, se propagou para vários outros países, com pequenas adaptações, com a realidade local, né, de cada país. E no Brasil, ele ingressou primeiramente no estado do Rio de Janeiro, em 1992, posteriormente teve em outros estados e na Brigada Militar, em 1998. Desde então, bem dito por ti, já foram formadas mais de 1.300.000 crianças e hoje em dia a gente pode dizer não só crianças, e aí eu peço também o auxílio dos demais instrutores que aqui se encontram, que também já ministram aulas no ProERD há bastante tempo. Existe o ProERD Pais, inclusive destinado para adultos. E onde é que acontece isso? O currículo dele já está bastante vasto, né? Sim. Séries iniciais, 5º ano, 7º ano, ensino médio e ProERD Pais. Então, até peço a colaboração também dos colegas para comentar um pouquinho sobre... Vamos passar as imagens e aí vocês vão comentando. Pode passar as primeiras imagens de como é feita essa instrução, né? Ali é um grupo que a gente está vendo ali. Exato. Este grupo é o grupo atualmente que está sendo formado de policiais militares que estão fazendo o curso de instrutor do ProERD. Quanto tempo demora esse curso? Esse curso ele é de imersão
em 15 dias, são 2 semanas, que habilitam eles para séries iniciais, 5º ano e 7º ano. Sim, para aprender a ter uma linguagem. Como Se pode o policial ProERD ele decidir, né, se qualificar um pouco mais, ele deve fazer um novo curso para o ensino médio. Ele também necessita fazer um outro curso para o ProERD Paz. E este curso, casualmente, esta edição deste ano, tem 2 policiais norte-americanos que vieram para validar, na realidade, tem que todas as polícias militares em que realizam o ProERD no Brasil, e todos os estados do Brasil realizam o ProERD, eles são supervisionados pela origem, que é os Estados Unidos. E eles vêm então supervisionar para ver se estão seguindo toda a metodologia. Também. Exatamente, né? Todo o processo pedagógico de ensino para os novos proerdianos, como nós chamamos. Quantos já foram capacitados? Mais um. No estado, nós temos em mente, qual é o número exato? Mais de 400 policiais militares no estado. No estado. Nesta turma aí... Mas é um grupo bem seleto, né? Assim, bem... Com certeza. O processo de seleção, inclusive, atualmente, ele já exige que o policial militar tenha que preencher alguns requisitos, ele tem que ter uma boa comunicação, de preferência algum tipo de formação superior, ele não pode fazer uso de tabaco, de álcool, ele tem requisitos, né, justamente para bem apresentar este tão importante programa da Brigada Militar e hoje como o principal programa social da Brigada. Eu vi ali que tem alguns de cabelo pintado, então deve ser bem didático. Isso, e essa pintura ela tem um objetivo. São equipes que são formadas durante essa fase do curso que prepara o policial militar, e aí cada equipe tem a sua cor. Então os policiais, voluntariamente, ali com certeza nenhum deles foi obrigado a pintar o cabelo daquela forma, para representar bem a sua equipe. Aquela equipe, então, que aparece ali é a equipe rosa. Né? Entendi. E eles resolveram até, no seu próprio corpo, né, deixarem claro a cor da sua equipe. Bacana. O engajamento, né? Aquele ali é o símbolo do mascote. Exatamente. O mascote do ProERD é o leão. O leão representando a sua força, a sua coragem, a sua persistência, justamente para aquelas pessoas que um dos objetivos do ProERD, e o próprio nome já leva, né, a questão da resistência às drogas, é o jovem, a criança, ela conseguir ter essa força de vontade, essa coragem de dizer não às drogas. Então, o leão representa isso. Legal. E ali tem uma imagem de espiritualidade, né? Eu achei muito bonita, a gente selecionou essas imagens, porque eu acho que representa muito além, né? Vai mais além. Exato. Para o próprio policial militar, quando realiza esse curso, ele sai transformado do curso. Muitos policiais, às vezes, não conhecem, né, qual o processo metodológico daqueles 15 dias de imersão e a gente vê uma mudança significativa após a realização do curso, no procedimento do policial, na conduta dele em trabalho, na conduta da vida particular do policial militar após a realização do curso, porque ele consegue verificar a abrangência e o quanto é significativo a possibilidade de mudança, ele como um agente transformador de pessoas que ele vai trabalhar e realizar os ensinamentos do ProERD, do programa. Major, eu fico até, assim, fico bem emocionada, porque dentro do programa nós falamos de transformação de outras pessoas. E quando se vê um trabalho como esse, o engajamento de... Porque ele poderia fazer o trabalho dele de qualquer forma, né? Mas ele tem uma... como eu disse antes, é a essência, né, Pitan? É que, na verdade, posterior, obviamente vão falar, mas tem um aspecto que é muito relevante. Os policiais são formados para um trabalho repressivo. E um trabalho que é um trabalho violento, né? Porque tu tem que constranger as pessoas, tem que... O proerdiano, eu diria, e não é para estar na presença deles aqui, que em francês seria o crème de la crème, no sentido da bondade. Sim. São policiais que, quando a gente conversa com eles, a gente vê que eles têm
eu vou usar uma palavra errada, mas para que as pessoas compreendam. Um grau de humanidade maior. Eles têm uma sensibilidade maior. Tanto que quando postos lá nessa atividade de imersão, eles precisam fazer coisas que jamais um policial comum faria. Tu acha que não endurece o coração, é isso? Ao contrário, Porque... o ProERD amolece. Amolece. Amolece, né? Não, claro que sim. Mas eu vejo assim uma demonização. A atividade, sim, ela acaba por... Veja, quem lida com a violência, naturalmente, com o tempo, né? Vai lidando com a violência de uma forma mais fria. Assim como a gente critica, às vezes, o serviço de saúde. sim, que os Poxa, profissionais mas não... que frieza, às vezes, né? Porque Mas aquilo é porque mecanizado. Isso! Fica mecanizado. Isso. Então, o ProERD, ele faz uma sensibilização, é como se tomasse, talvez, a alma, o coração daquele sujeito. Sim, né? porque está transformando realmente, é uma semente que está sendo plantada, porque nós não podemos ficar mais de braços cruzados, e esse é um momento de ação. E um aspecto que eu queria colocar ainda, Tatiana, assim, pensa, a proposta do ProERD é sensibilizar os jovens, porque quando a gente olha o programa, depois eles vão dizer, se fala sobre drogas, mas se fala sobre violência, sobre abordagem, comunicação efetiva, assertiva, formas de enfrentamento, interdição. Agora, como é que o policial vai dar algo que ele não se sente ou não tem? Sim. Então ele precisa sentir isso. E no curso, na capacitação. Ximenes, sargento. Boa tarde. Estava passando umas imagens, pode rodar ali, que a gente vai falar um pouquinho ali. Ali em Novo Hamburgo, né? Não, deixa eu ver. Pode Só passar de eu, novo. Tati? Vai, fala, pode falar. O Ximenes é inexperiente. Ah, é inexperiente? Ele está começando agora. Há quantos anos tu dá aula no ProERD, É Ximenes? desde 2008. Nossa. 11 anos. Ali as mãozinhas perguntando lá, Ximenes. Mas o Ramos também não fica para trás. Não. Daí Há ele quanto vai- tempo, Ramos? 2005. Olha aí. É um vício. É, o- Bom. A gente Pode entende que o ProERD, a atividade fim da Brigada Militar, e o coronel e o major, eles sabem bem disso aqui, a atividade fim da Brigada Militar é a prevenção. Né? É trabalhar na prevenção. E é isso que o ProERD faz. Exatamente, é trabalhar na prevenção. De tentar, de alguma forma, através da preparação que todos os policiais, como o major falou aqui, não é qualquer policial, não. Tem que ter um perfil. Sim. Né? Tem que gostar, né, daquilo que faz. Porque é a prevenção. E a gente vai trabalhar com pessoas, seres humanos, né, no caso, crianças, né, que muitas vezes veem num policial, né, uma referência. Sim. Então, por isso que essa prevenção que a gente faz dentro das escolas, o que menos a gente fala nas aulas do ProERD é sobre droga. Sobre droga. A gente mais trabalha, como a gente vai ver mais além aqui, sobre escolhas, Valores, né? atitudes. A gente ensina a eles um modelo de tomada de decisão. Interessante. Tem uma redação que foi feita em 2012, eu estava fazendo uma pesquisa e li, que era sobre o importante não era o poder da escolha, mas é a forma do que vai escolher também, né? A qualidade dessa escolha. Exatamente. Do Porque certo, depois do que escolher, errado, depois que escolher, o resultado vem. Vem. Né? Para tudo na vida. E a gente né? sempre fala para eles, eles têm todas nossas escolhas, toda escolha que a gente for fazer, ele tem dois resultados, ele será bom ou será ruim. Ruim. Então, antes da gente fazer a escolha, a gente tem que pensar o quê? As consequências dessas escolhas. E a gente incentiva eles em tudo, não só no tocante às drogas, mas em relação a amizades, em relação ao comportamento. E isso a gente aprende nesse curso que a gente viu tá ali, o pessoal ó. todo mundo Esse pintado. Esse é a formação, né? Essa é a conclusão, é a conclusão já do é curso. uma data, né, muito festiva e comemorada por eles, que é a formatura. Então ali estão com os diplomas no fundo lá, né? Uma menina aí dando o abraço no símbolo maior do ProERD, no leão do ProERD. Como temos nossos voluntários e amigos, né, que usam
a nossa roupa ali do leão, né? E temos aqui no programa. Sim, o Christian está aqui, depois ele vai falar um pouquinho sobre a experiência que é ser um leão. Né, Christian? Aí, o que é ali? Eu fiquei curiosa. Aqui é um momento, é um soldado de um batalhão aqui da nossa região, o soldado Eduardo, também instrutor do ProERD, em que muitas vezes no dia da formatura há uma interação bastante grande, até para ser um momento inesquecível e descontraído para os formandos. Ele faz brincadeiras, ele faz interação, ele faz questionamentos e conversa, né, com aqueles formandos. E ele está fazendo isso nesse exato momento. Está interagindo ali. Ah, e aí o que é? Aí é a dança, né, do ProERD, né, justamente fazendo a canção do ProERD, lutando contra as drogas. E o lutando, neste momento, é um símbolo, né, de como estivesse fazendo um soco. Então, é lutando contra as drogas. Né? Então, seria exatamente isso. Sim, tá lindo. Que bacana. E o que o Ximene estava falando, Tatiana, é importante salientar que todo o programa do ProERD, ele é baseado numa teoria de aprendizagem socioemocional. E aí, o Ximene estava fazendo esse comentário, mas para acrescentar e pontuar bem o que é trabalhado nos 10 encontros, por exemplo, no ensino, no 5º ano, né, do ensino fundamental. Trabalha-se o autoconhecimento, o autogerenciamento, a tomada de decisão responsável, compreensão dos outros, a alteridade. Hoje em dia, bastante, vamos dizer assim, equivocada por parte da nossa sociedade. Então, precisa se retomar algumas virtudes necessárias para a gente conseguir conviver bem. Habilidade de comunicação e relacionamento interpessoal. Habilidade de lidar com desafios e responsabilidades, também bem dito para os Ximenes. Então, ele é bastante vasto, né, o currículo. Nesses 10 encontros se trabalham muitos valores que a nossa sociedade necessita e o policial militar, como integrante da sociedade também, consegue interagir, né, com a juventude de hoje, colocando a sua experiência, a sua vivência também naquele outro lado mais violento, em que muitas pessoas já estão num patamar mais difícil de conseguirem ter uma transformação em suas vidas. Sim. Como é que vocês atuam? É na área privada, na área pública? Existe algum trabalho diferenciado nas regiões com mais vulnerabilidade social? E como é que vocês são recebidos nessas regiões? Perfeito. Costumamos ser recebidos muito bem, muito bem. Há uma procura por parte das redes públicas, principalmente, onde há uma vulnerabilidade um pouquinho maior, pedindo o trabalho do ProERD. Porém, nós desenvolvemos esse trabalho em todos os locais, independente, né, de ser um local onde os índices criminais são elevados, onde muitos serviços às vezes não chegam como deveriam, né, e porque o nosso trabalho ele é preventivo, né, nós trabalhamos na prevenção primária com a realização do programa. Então, há sim, né, dependendo do entendimento do comando, alocar proerdianos, instrutores do ProERD, para essas regiões de vulnerabilidade, mas de forma alguma há algum tipo de exclusão das outras áreas, das outras redes, inclusive a rede privada. Que legal. Nós temos 2 ex-alunos aqui, né? Exato. Que poderiam dar um depoimento. Na verdade, e são cantar 3, logo né? em seguida. Temos primeiro, 3 alunos. Primeiro vamos pedir uma música e depois a gente volta e conversa com eles.
Virtudes em Ação volta já. Nós estamos falando de um projeto do ProERD, um projeto de educação da Brigada Militar. Não sai daí, nós temos uma convidada especial, que é uma professora da rede pública, que vai falar sobre o assunto, da experiência que ela tem com os alunos. Até mais. Não sai daí. Uma credibilidade se constrói a partir de uma tradição de serviços prestados com dedicação, carinho, respeito e qualidade, que passa de geração para geração. A Joalheria Ótica Schaeffler faz disso sua prioridade, sua história. Realizar seu sonho é o nosso compromisso. Deixar você satisfeito é a nossa alegria. Queremos seu retorno sempre e a sua indicação é um prêmio para a nossa dedicação. Joalheria Ótica Schaeffler. Tradição, liderança e credibilidade há mais de meio século. A Bax Motors é uma loja diferenciada na venda de carros. Só na Bax Motors você realiza o sonho de trocar o seu carro ou comprar um novo, quem sabe um seminovo, fazendo um ótimo negócio. Carros nacionais, importados, carros econômicos para motoristas de aplicativo. São dezenas de carros no estoque. Antes de fechar negócio, fale com os consultores da Bax Motors pelo WhatsApp 997573767 ou vá na rua 1º de março, 2230 em Novo Hamburgo. Bax Motors. Nosso melhor negócio é a sua confiança. E eu falei que ia ser rápido. Estamos de volta, agora com a professora Karina Freitas, que está aqui, que faz parte da rede pública e que também acompanhou todo o processo de desenvolvimento das crianças dentro da sala de aula, né? Acho que essa experiência pode falar com propriedade. Boa noite, eu sou professora há 23 anos e nesta rede de ensino público há 12. E nesses 12 anos de escola pública, eu passei por algumas experiências de ser professora titular de turmas que foram contempladas com o programa ProERD. E me sinto lisonjeada por isso, porque eu estou lá onde o programa acontece. Então, eu verifico a diferença que isso faz na vida das crianças. No meu caso, com alunos de 5º ano, já são pré-adolescentes, já estão entre os 11 e 12 anos de idade. E percebo na prática o quanto o programa contribui na formação desses adolescentes como crianças, como pessoas, como cidadãos.
porque a temática da droga ela é sempre atual, né? E não só a droga, como os colegas conversaram, mas sobre a questão da violência como um todo. Porque o programa, através das aulas que são montadas, né, é um planejamento feito onde as crianças ganham uma apostila, eles ganham uma revistinha de trabalho, e isso também é uma didática muito bacana, porque cada aula tem um programa, então cada aula tem um tema, é organizado com atividades, com perguntas, com situações da vida onde a criança acaba tendo que tomar uma decisão, como o sargento comentou antes, vão ter que fazer escolhas, vão ter que fazer decisões. E na formação deles, isso é muito importante, né? Então, a gente se depara com situações que eles vão ver uma realidade onde vão ter que escolher. Um colega me chama para matar a aula. O que eu vou fazer? Sim. Eu vou ou não vou? Mas ali naquela idade eles já têm uma forma mais, assim, uma opinião. Então, talvez seja mais difícil nesse momento. Não mais difícil, mas é um desafio também. É um desafio porque eles estão entre a infância Sim. e a adolescência. Sim. Então é onde começam assim esses Os questionamentos, né? Alguns assim de ser contraditórios as coisas. Então, né? quando vem uma informação muito bem estruturada e com bons argumentos, aí quebra, né? É a Quebra referência, né? A referência que a Brigada Militar tem com os alunos. Isso é muito significativo, porque ao invés de ser aquele que está lá na rua para aprender, para isso, que é o imaginário, é aquele amigo que está comigo em sala de aula, me ensinando valores e amigo de verdade, porque eles criam um afeto, um carinho com os instrutores que deixa saudade. Eu né? quero falar com o Sargento Ramos. Instrutor desde quando? Boa noite. Boa noite. Eu fiz o curso de instrutor de ProERG no ano de 2005. Eu era soldado. Só vou contar um pouquinho da minha história. Eu incluí nas fileiras da Brigada Militar no ano de 1991. Então, em 2005 eu fiz o curso de instrutor e eu tive que parar de atuar nos anos de 2014, 15 e 16 pela falta de efetivo, certo? Sim. Só que assim, o diferencial para mim dos outros colegas das cidades maiores é que eu atuei numa comunidade pequena, uma cidade com 5.000 habitantes. Que é Nova Hartz. Araricá. Araricá. Eu fui transferido para Nova Hartz faz uma semana. Sim, tá. Então, o diferencial é que todo mundo conhece todo mundo. Sim. Todo mundo é parente, é conhecido, é vizinho. Então, o diferencial, essa aproximação do policial fardado com a comunidade é mais fácil nessa cidade pequena. Sim. Então, tenho aqui os exemplos. O que mudou na tua vida, posso dizer assim? Mudou bastante coisa, porque eu sempre fui um policial de rua. Inclusive, faz 3 anos que eu trabalho mais administrativamente. Então, sempre fui um policial de rua. Então, os alunos me viam dentro da sala de aula. Hoje, amanhã, eles me viam na rua, fazendo abordagem. Eu ia atender ocorrência na casa deles, muitas vezes, nos vizinhos deles. Então, o diferencial é a maneira como as pessoas verem o policial. A Júlia e o Felipe estão aqui. Eles podem ser eles são testemunhas de como foi esse processo. Pode falar ali. Posso pegar aqui? Bom, o ProEd, eu fiz em 2013 e ele foi muito importante para a minha formação até hoje. Com certeza influencia nos meus dias. Foi um tempo assim de muita formação e conhecimento. Felipe. Pra falar a verdade, eu não lembro muita coisa do ProERD que eu fiz. Mas o interessante é que, mesmo eu não lembrando... Faz muito tempo, Felipe? Fiz em 2010. Tá, faz tempo. O interessante é que, mesmo não lembrando muita coisa de como é que foi, ficou gravado em mim essa coisa de querer me afastar das drogas, sabe? Que daí, por exemplo, desde o ProERD, né, eu nunca tive essa vontade de conhecer esse mundo das drogas, sabe? Então, sempre quis afastar. E até hoje eu não tenho nem vontade nem de beber, nem de nada. Eu acho que é uma influência do ProERD, isso. Mesmo não lembrando, né, ficou gravado assim em mim isso. Viu que interessante? Olha... E aí está a essência, né, Tati? Tá Porque tu aí. veja, não precisa guardar, né, Felipe, os ensinamentos, as coisas, isso não é o objetivo. Sim, O objetivo é guardar a essência, Sim. que é realmente entender por que a gente deve ficar longe das drogas, da violência,
Por que a gente tem que pensar, como colocou ali o Ximenes antes, muito bem colocado, porque vê, o ProERD é um programa, aí me permitam só fazer um comentáriozinho breve, ele passa a ser primordial. Por quê? Veja que hoje os pais, em decorrência do trabalho, das necessidades, né, cada vez mais estão afastados de casa. E justamente aos filhos fica um vazio naquela coisa de interditar, dizer não, de ter exemplo, referência. Eu estava olhando para a imagem do Ximenes, né? Nada contra, eu também sou vô, tá? Pode te defender, Ximenes. Depois Pode pegar. Não é vô ainda. Ah, mas então, bom, aí cada um. Sabia que eu digo? Quando um jovem olha ele como instrutor, mesmo o Berum, que é um jovem, e um futuro psicólogo, inclusive, também, ou mesmo quando olha o Ramos, olha para eles e vê que imagem? A imagem do pai. E se for uma policial feminina, não importa, viu? Porque tem muitas e valorosas, mas uma figura de autoridade e muito bem representada. E esta boa representação é que dá essa sustentação àquele jovem e é como se ele tivesse uma referência nova e dissesse, mas aqui eu tenho um modelo que eu posso seguir. Eu posso falar assertivamente, eu posso dizer não, eu posso me colocar desta forma, não é? Então, acho que aí está a essência do ProERD e a importância que tem. Antes tu falavas em números, 1.300.000 no Estado. Veja que nós somos aí algo em torno de 13 milhões. Significa que a gente tem uma abrangência enorme, muito 10%. Grande. Aqui no Vale, 113 mil estudantes desde 2008. É um número bacana. Se a gente for pensar, que projeto social, não menosprezando nenhum, não é? Eu concordo. Tem esta abrangência. E outra, ao fim que se destina, é maravilhoso. Eu até penso que se eu tivesse lá na iniciativa privada, e fosse bem devida, não é o caso meu. Foi aí. Eu investiria de olhos fechados. E acho que me perdoem fazer uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Inclusive usando as palavras do Ramos, que também não quis criticar, absolutamente. É uma pena que ainda não haja uma visão institucional do projeto em termos de Estado. Para que pudesse o policial proerdiano, aqueles que estão no projeto, terem mais incentivo ainda. Posto que uma vez, vou encerrar, Pode falar. Um debate de um policial me perguntando, ele assim, professor, né? Mas professor, eu estou no ProERD e esse cara diz que eu não falo nada, não faço nada. Eu disse para ele, quantos alunos tu formou nesses últimos 4 anos, fazia 4 anos também? Ele disse, eu acho que uns 400, professor. E tu pode trazer o soldado que mais prendeu aqui, e ele não há de ter prendido nesse espaço 16 pessoas. E tu fizeste muito mais, porque tu tiraste ali, na base, alguém que iria talvez cometer crime no futuro. Só que não se dá o valor às vezes, né? Então é preciso dar valor. Os proerdianos, para mim, se a gente estivesse num barco, a brigada estivesse afundando, eu ia dizer, salve os proerdianos primeiro. É porque trabalha a prevenção. A prevenção em tudo na nossa sociedade, seja na saúde, né? Na questão de segurança, tudo. E tu viu que eles formaram uma segunda Ana Júlia? Não. Cantora. Cantora Ana Júlia. Só que numa só, né? Querida. Eu sempre achei que a Ana Júlia era uma só, é duas, viu né? duas. Aqui não, tá numa só, tá vendo? Maravilhosa. Só para complementar o que o coronel falou, quando eu entro numa sala de aula, eu não vejo só uma criança. Eu vejo uma família por trás dessa criança. Então, atinge além daquele número X de alunos que tem numa sala de aula, os familiares deles. Porque é uma transformação. É uma multiplicação. Eles vão passar aqueles valores, aquilo que eles estão aprendendo, na casa deles, para os vizinhos deles. Sim. Então, é uma multiplicação de valores. Sim. Só para... E o nosso país também passa por um momento, né, de visão. E isso me preocupa, porque a gente escuta cada bobagem, né, nessa caminhada, e ver um projeto como esse, eu não tenho o que dizer. Assim, que eu estou no caminho certo de pensamento. E o ProERD é tão bom que quando eu vejo a imagem do leão, eu me assusto.
Leão do imposto de renda, né? Não, Me o Leão assusta, vai né? falar agora. E agora nós temos um leão bom aqui, não é verdade? Sim, ele vai falar. O Christian Barbosa, eu vou repetir, né? Ele é voluntário dentro do Proerd. Mostra o Christian. Ele não veio caracterizado com leão, mas ele faz todo esse trabalho como voluntário. E o que isso representa para ti, Christian? Bom, para mim é muito gratificante a gente poder dispor um pouquinho do nosso tempo para ajudar as crianças lá a animar a festa, que aquele momento foi preparado para eles, que a gente sabe que eles esperam por isso, eles esperam para ver o leão. Acho que é um dos momentos mais esperados da formatura, é a entrada do leão. E para mim é gratificante assim poder dispor um pouquinho do meu tempo para estar lá e auxiliar e poder animar aquela festa que é maravilhosa. É muito bonito. A gente viu as imagens ali, é um engajamento, é uma alegria, né, de saber que foi feito algo, que é um encerramento, né? Tá ali, ó, olha que lindo. Muito calor dentro da roupa. Muito, demais. Calor humano. Calor humano. Mas vale cada momento, né? Sim, vale cada momento. Sim. Agora a gente está passando assim, nas formaturas, a gente está levando para o Teatro da Fevale, mais para a Fevale, para os espaços onde tem ar-condicionado, né? Porque é uma estrutura melhor. Sim, quando era na FENAC, era bem abafado, né? Já passei mal e tudo. Mas vale a pena. Sim, imagina. Deixa eu fazer uma pergunta para a professora Karina. Como é que tu te vê no meio de militar, assim, da brigada? Como é que é isso? Eu disse, eu me sinto lisonjeada, né? Porque é aquela coisa da referência que nós falávamos antes. Ter um policial militar na minha sala de aula é muito nobre. É muito nobre para mim, como professora, para as crianças que estão vendo no policial militar uma referência, um pai, uma mãe. Este ano eu tive a soldado Michele, que foi uma instrutora fantástica. Que ela não foi pôde mãe dos 30, vir, entre aspas, né? Então, eu me sinto realmente honrada, lisonjeada, e a gente fica com muita saudade quando termina o programa, né? Então, acontecem os 10 encontros, e aí é esse evento maravilhoso que é a formatura, que eles aguardam ansiosamente. Eles ensaiam os gestos, a música, e aguardam também o sorteio de brindes, a melhor redação, porque ao longo do programa é tudo planejado, né? Eles também têm momentos que eles precisam informar em casa as atividades que eles estão tendo na sala de aula, com o policial militar. Então, a família dá um feedback para a gente do que está achando. Olha ali. Do que foi de significativo. esse é o gesto. Essa é a canção do Essa é a Proerd. canção do Proerd. Põe a música. Dá para botar música? Preste atenção. Quando as crianças produzem uma redação final no programa, né, onde eles vão colocar o que o Proerd significou para mim, é um depoimento. É sempre um depoimento que emociona, porque ali eles colocam assim, o que eles estão levando, o que eles aprenderam, os sonhos também, porque uns 40% desejam ser policiais militares. A referência positiva que eles levam, as informações, às vezes, sobre a questão do álcool, né? O que tem dentro de um cigarro, o que isso faz no teu corpo. Isso, às vezes, acaba passando. Mas o que fica é a essência. São os valores construídos, a partilha, aquele amigo que é o policial militar que eles conquistaram, né?
Então, é uma riqueza para o nosso município, é um programa de prevenção que deve continuar a perpetuar por muito tempo, né? E eu sei que não é possível contemplar todas as escolas da rede. Eu acredito que hoje nós sejamos umas 70 e poucas. Então, é impossível contemplar todas e sei que... 80? 84. Então, quem consegue é um privilegiado, né? É um programa realmente maravilhoso. E dentro da expectativa da brigada de atender, né, a demanda dos colégios, de uma forma geral, das escolas, hoje está próximo dos 50% dos quinto anos em todo o estado. E a meta para o ano que vem é tentar atingirmos 60% de todos os quinto anos do estado do Rio Grande do Sul. É bastante. É bastante, né, a nível estadual, exato. E também para dar um relato, né, como instrutor do ProERD, apesar menos anos, né, de trabalho do que os dois colegas que aqui se encontram e inúmeros outros que exercem aqui no Vale do Rio dos Sinos, que não puderam estar presentes, né, a própria Michele, que é uma referência aqui em Novo Hamburgo, a soldado Michele, que não pôde estar presente. É importante a gente salientar a emoção que a gente percebe de muitas professoras nos trazerem relatos de mudança do comportamento dos seus alunos. Isso não tem preço. Eu tive a experiência agora recente, no primeiro semestre deste ano, numa escola na cidade de Sapiranga, onde um aluno que tem uma dificuldade cognitiva significativa de aprendizado, onde ele teve um diagnóstico bastante sério que ele provavelmente não conseguiria ser alfabetizado. E nos encontros do ProERD, a professora nos relatou que a mãe do aluno foi no colégio conversar com a direção, com ela, o que estava ocorrendo na escola, que ele estava com uma mudança de comportamento, ele estava colaborativo em casa, ele estava participativo, ela estava assombrada. E a professora falou, olha, é o trabalho do ProERD que ele está adorando. Então isso para nós não tem preço. Não tem. Agentes de transformação, né? Eu fico... Virtudes em ação. Tá aqui, ó. Virtudes em ação. Nada acontece por acaso, né? Não, verdade. Quando a professora falou na atividade que eles fazem em casa, eu faço algumas palestras também nas escolas lá, onde eu converso com os pais. E o ProERD, se o técnico conseguir captar, é um triângulo, onde está a escola de um lado, a brigada militar do outro, e a família está embaixo, porque a família é a base. Então a brigada entra na escola, a brigada faz, né, o ProERD faz, mas tem que ter uma base, tem que ter um suporte, tem que ter um apoio. Então essa interação também. Como eu falei que a minha cidade era pequena, é pequena, então assim, tem alunos com 5, 6 anos que já estão me chamando pelo nome nos corredores da escola, já esperando, porque os irmãos deles tiveram, já passaram, então, e é uma tradição. Pais me abordam na rua, perguntar quando é que vai ter, e aqueles que não tiveram, naqueles 3 anos que eu parei, hoje me cobram também. Então, virou uma tradição na cidade que eu trabalho, na cidade que eu moro, né? E falando das escolhas, a tomada de decisão, as consequências, eu costumo dizer que eu tive 2 escolhas na vida. A primeira, quando eu entrei para a Brigada Militar. E a segunda, quando eu não saí, quando deu meu tempo para se aposentar. Então, eu estou aí na atividade, gosto do que eu faço, gosto de dar aula. O ano que vem eu vou continuar nos 2 municípios, Aricá e Nova Hartz. É um trabalho assim, envolvente, é um trabalho que a gente não consegue parar. O instrutor cansa. Eu tinha 20 turmas e eu fazia toda a minha função burocrática, minhas demandas administrativas, mas eu não consigo parar. Então é um trabalho envolvente, envolve o policial com a comunidade. E o lado humano. O lado humano. Como eu falei, criança com 5 anos me chamando pelo nome no corredor, esperando que bacana. Que é a aula do ProERD. Nós estamos já finalizando o programa, vamos encerrar com os nossos convidados cantores. Ex-alunos. E ex-alunos. Eternos alunos, né? Exato, muito bem. E, Pitã, eu gostaria que tu fizesse uma finalização, mas eu gostaria de também falar sobre a questão dos pais, né? Porque vocês estão
fazendo todo o trabalho de base, mas os pais também precisam, e vocês viram essa necessidade também, né? Então, daqui a pouco vai ter esse outro projeto, isso? Com os pais, com a família. Já existe. Tá. Aqui no Novo Hamburgo está Tem sendo o realizado. Projeto Ele Pais. tem, Eu tá. sou instrutor do Projeto Pais também. Já E como é que... Algumas turmas aqui no Novo Hamburgo do Projeto Pais, sim. E é importante, Sim, muito. o que é passado para os pais são 5 encontros. 5 encontros e a gente passa uma caixa de ferramentas Sim. para eles, né? No sentido de eles visualizarem aquilo que acontece, aquilo que tem. Sim, eu falo isso porque tem a questão da educação em casa, né? Com certeza. Porque não adianta ter o reforço. Então, Pitã, teu encerramento de hoje. Bom, eu acho que aqui está a Brigada hoje presente nesse projeto, que é um projeto maravilhoso, e vocês todos estão de muito parabéns, né? Porque ninguém consegue aquilatar hoje o resultado desse trabalho. Mesmo que a gente traga uma pessoa que ficou voluntário, que aderiu, 2 pessoas saudáveis, como a Júlia e o Felipe, enfim, cantores, irmãos e tal, a gente não consegue aquilatar exatamente isso. Mas podem ter certeza que é um trabalho extraordinário e que penso, a gente só vai descobrir o valor, vou usar uma expressão, quando a gente desencarnar, né? E a gente olhar e ver assim, nossa, mas eu ajudei tanto, poxa, eu botei meus dons em ação, eu emprestei, e mais do que isso, o policial, ele é pago para fazer o bem, não é isso? É assim, né? A essência é essa, somos pagos para fazer o bem. E aí, pagos para fazer o bem e para ajudar, isso é um privilégio. E ser útil ao coletivo. Ser útil ao Amém. coletivo, à sociedade, na transformação, extraordinário. Vamos encerrar, eu Claro. agradeço, Major, sargentos, professora Pitã, muito obrigada, Christian. Vamos encerrar com uma música bem bonita,